No tópico anterior, vimos que o comportamento operante é muito diferente de um reflexo. Ou seja, contar uma piada é muito diferente de simplesmente salivar, espirrar ou sentir um arrepio. Esses reflexos, comportamentos simples, podem ser facilmente eliciados por certos estímulos. Eu posso gotejar limão na sua língua e, inevitavelmente, farei você salivar como resposta. Isso é uma relação reflexa. Agora, eu não posso gotejar limão na sua língua e fazer você contar uma piada ou pintar um quadro como respostas. Esses comportamentos não são simples reflexos, são operantes. O comportamento operante não pode ser automaticamente posto em ação por um estímulo. Como se diz na linguagem popular, ele é o tipo de comportamento que depende da vontade. Mas, ainda que não seja possível obrigar um organismo a emitir um operante, existem formas de tornar mais provável que um determinado operante se repita. Uma dessas formas é através do reforço. Veja um exemplo. Uma pessoa conta uma piada numa festa. Se alguém rir, é mais provável que ele conte outras piadas. Outro exemplo. Imagine um artista que pinta quadros com paisagens de praias e paisagens de montanhas. Se as paisagens de praia venderem mais, é mais provável que ele pinte novos quadros com paisagens de praias. Esses exemplos mostram que um comportamento operante tem mais chances de se repetir quando as consequências são reforçadoras. Estamos falando o tempo todo em consequências reforçadoras. Mas o que é, enfim, uma consequência reforçadora? Em linguagem popular, costuma-se dizer que uma consequência reforçadora é uma consequência agradável. Então, comportamentos que resultam em consequências agradáveis são comportamentos que têm mais chances de se repetir do que aqueles que têm consequências desagradáveis ou consequências neutras. Mas será que é assim mesmo? O problema é que, cientificamente, é difícil definir o que é agradável. Não é errado dizer que coisas agradáveis são reforçadoras, mas é inexato, pois não sabemos exatamente o que faz algo ser agradável. Perceba que a comida pode ser agradável quando está com fome e ser desagradável quando se está farto. Sem falar que, em alguns casos, coisas consideradas desagradáveis e dolorosas podem ser reforçadoras. Para uma pessoa masoquista, a dor e o desconforto são reforçadores. Então, Skinner prefere dizer apenas que uma consequência reforçadora é uma consequência que aquele organismo irá procurar. Skinner fez vários experimentos com reforçadores. E nesse processo, ele descobriu que é possível construir comportamentos aos pouquinhos, passo a passo. Vamos ver? Digamos que um pesquisador deseja que um pombo dê um giro de 360 graus. Como fazer isso? Bom, usando a modelagem. Nesse processo, o pesquisador espera alguns segundos até o pombo girar o corpo só um pouquinho. Quando isso acontece, o pesquisador reforça esse pequeno giro com alimento. Então, ele espera que o pombo gire um pouco mais do que antes, só alguns graus a mais. Então, reforça esse giro maior com mais alimento. O processo continua e continua até o pombo finalmente completar o giro de 360 graus, que é o comportamento desejado. A partir daí, o pombo terá que dar sempre esse giro completo para continuar recebendo o reforçador. Vejamos um exemplo real dessa aplicação. He develops a system called operant conditioning to prove that a behavior will be repeated by a subject when rewarded. Repetition leads to reinforcement. Reinforcement to changes in behavior. This hungry pigeon is moving about more or less at random. Sometimes it turns its head to the left. When it does, we reinforce that movement by giving the pigeon access to a dish of grain. Skinner then waits for it to turn further. Again, more food. Ultimately, the pigeon will turn in a complete circle, having learned that only when he turns will he be rewarded.
What Skinner was able to do in very carefully controlled studies with animal models was they demonstrate that whole chains of behaviors could be built step by step so that literally you could teach a pigeon to do complicated behaviors that no one would have predicted possible. Pela modelagem, o comportamento do giro de 360 graus é rapidamente desenvolvido passo a passo. Perceba que nenhum estímulo obriga o pombo a girar. O que motiva o comportamento do pombo de ir girando cada vez mais é a consequência reforçadora. Nesse caso, a consequência de receber o alimento. Outra forma de alterar a probabilidade de um comportamento operante ser emitido é utilizando estímulos discriminativos, ou seja, criando um contexto favorável ou desfavorável àquele comportamento. Dê uma olhada. Sabe aquele rapaz que conta piadas no meio dos amigos? Pois é, se os amigos que sempre riem dessas piadas estiverem com ele numa festa, a probabilidade de ele contar piadas será maior, pois o contexto será favorável. Agora, se ele estiver entre estranhos carrancudos, a probabilidade de contar uma piada será menor, já que o contexto não é tão favorável assim. As companhias, nesse caso específico, são estímulos discriminativos, pois alteram a probabilidade do comportamento ser emitido. Não confunda estímulos discriminativos com reforço. Ambos influenciam a probabilidade de um comportamento ser emitido. Mas quando falamos em estímulos discriminativos, estamos nos referindo a um contexto que pode favorecer ou desfavorecer a emissão de um comportamento. Ou seja, o estímulo discriminativo influencia antes de o comportamento ser emitido. Já quando falamos em reforço, estamos falando na consequência que foi gerada por um comportamento que já ocorreu. O reforço aumenta as chances daquele comportamento voltar a se repetir. Todas as variáveis ambientais que aumentam ou diminuem a probabilidade de um operante vir a ser emitido são estímulos discriminativos. Mas perceba que o estímulo discriminativo não desencadeia nem inibe o comportamento operante, apenas influencia na probabilidade de ele ocorrer ou não. Bom, estamos chegando ao final do nosso vídeo e é hora de complicar mais o nosso estudo. Você já ouviu falar em reforço negativo? E em punição positiva, já ouviu? Pois essas coisas existem e podem ser bem diferentes do que você pensa. Dê uma olhada na apresentação interativa que fica abaixo desse vídeo e descubra mais.